Olá, hoje nós vamos falar sobre valores, princípios, cuidados essenciais, vida, como essa época do final do ano nos leva a refletir, a analisar, a planejar. Então esse vídeo de hoje não é um vídeo técnico, ele não vai trazer conteúdo informativo nem de finanças, nem de contabilidade, nem de negócios. É um vídeo que traz uma reflexão dessa época que eu gostaria de deixar com vocês aqui. Então, alertando, a quem está chegando no começo do vídeo, que não é um vídeo de conteúdo técnico, nem profissional, nem de finanças, nem de contabilidade, nem de tributação. Perfeito? Bom, vamos lá. O que nós vamos falar então nesse vídeo de hoje? Gostaria de trazer para vocês uma reflexão a começar com valores. Todos nós, todos os seres humanos, eles têm os seus valores, seja esses valores instituídos como nação, como religião, como família, enfim, cada um de nós como indivíduo tem também os seus valores. Então, valores podem ser nesses grupos mais abrangentes, como um país, valores como liberdade, como direitos fundamentais, valores como preservação da vida. Também pode ser valores religiosos, como os ensinamentos de Jesus, de outro baluarte que você queira pegar para a sua religião. Eu como cristão, naturalmente, os valores essenciais vêm daquilo que nós acreditamos que Jesus nos deixou. Pois bem, então, e como ser humano, como indivíduo, cada um de nós tem também os seus valores, Você pode ter como valores a sua família, o amor, você pode ter como valores a liberdade, a independência financeira, a amizade, respeito, honestidade, trabalho, enfim, cada um vai ter a sua definição, o seu elenco de valores que dirigem a sua vida. E é importante que cada um de nós conheça os seus valores, saiba inclusive qual é a hierarquia dos seus valores, o que você considera mais importante. Isso é fundamental para que você possa ter uma vida mais harmoniosa. Uma pessoa, por exemplo, que tem como valores família e trabalho, em algum momento ela pode ter que tomar uma decisão entre participar de uma reunião no trabalho ou participar de um aniversário em família. O que vai dizer qual é a decisão a ser tomada? Óbvio que você pode ter outras interferências, mas um dos fatores que vai causar a sua decisão são os seus valores. E você pode ter tanto família como o trabalho, como valores muito fortes, mas um dos dois vai se sobrepor naquela decisão, certo? E é importante entendermos isso, porque isso vai te dar paz de consciência. Um pai ou uma mãe que perde o aniversário de um filho por causa de um compromisso do trabalho, naquele momento o valor trabalho foi colocado acima do valor família, certo? É óbvio que pode ter condicionantes financeiras, pressões, etc. Mas é uma decisão que ela gera interferência, certo? E é importante nós entendermos isso até para que a gente não cometa julgamentos indevidos, julgando os outros pelos nossos valores. Os nossos valores devem conduzir a nossa vida e outros valores vão conduzir a vida de quem os tem. E isso é fundamental que nós entendamos, inclusive no dia a dia, na lida com seus filhos, entender quais são os valores deles, o que eles consideram mais importantes, dos seus sócios, do seu grupo de colaboradores, na sua família como um todo. As famílias, elas já trazem alguns grupos de valores e você vai descobrir isso no momento que você sair da casa dos seus pais e constituir uma outra família ou tiver um outro grupo onde você vai ter uma convivência semelhante àquela que você tinha na sua casa, uma convivência familiar. Você vai perceber que podem ter valores ali que são diferentes daqueles que você tinha na sua casa. E aí pode surgir a necessidade de você optar por um ou outro valor, adaptar os seus valores. E esse momento é um momento de inflexão, de você olhar para dentro de você, decidir o tipo de pessoa que você quer ser e por que você quer ser esse tipo de pessoa, e então fazer as suas escolhas. E por que nós estamos fazendo essa reflexão hoje, no final desse ano? Porque no final do ano as pessoas costumam olhar para o ano e ver aquilo que acertaram,
ver aquilo que erraram e planejar o próximo ano, o ano que vai se iniciar. Algumas coisas elas querem fazer na mesma linha, algumas coisas elas querem fazer muito diferentes. Mas por que isso surge nessa época? Porque nós, como seres humanos, como sociedade civilizada, racional, nós precisamos dividir, ou acordamos, de dividir a nossa vida em ciclos. E um desses ciclos é o prazo de um ano. Então, a cada ano, consideramos que estamos encerrando um ciclo, iniciando um novo ciclo, e é hora de fazer um balanço daquele ciclo. O que deu certo, o que deu errado, o que foi positivo, o que foi negativo, o que nós ganhamos, o que nós perdemos, por que nós fizemos determinadas escolhas. Esta é uma reflexão que você deve fazer no final do ano. Tira ali uns 20 minutos, 1 hora, 2 horas, o tempo que você achar necessário. Reflita nas suas principais decisões do ano. Quais foram as principais decisões que você tomou no ano? E por que você tomou aquelas decisões? E se elas tiveram os resultados esperados? Porque isso vai te dar clareza para que você consiga tomar decisões melhores no próximo ciclo, no próximo ano. E decisões melhores melhoram sua vida, e tudo aquilo que melhora a sua vida, melhora não só a sua vida, mas a vida da sua família que está convivendo com você e que, claro, é influenciada por você, assim como você é influenciado pela família, pelas pessoas que estão próximas de você. E esse é um outro ponto fundamental. Então, a primeira reflexão que eu gostaria de trazer para vocês é essa: valores. Identifique quais são os seus valores, qual é a sua hierarquia de valores, e tente conhecer os valores daquelas pessoas que são mais próximas a você, porque a partir disso você vai entender por que elas falam o que falam, por que elas pensam da forma que pensam, como elas agem, o que molda, o que, digamos assim, dirige as suas decisões. Isso é fundamental para que você seja menos julgador, certo? E mais capaz de compreender as pessoas, principalmente aquelas que estão próximas a você. Outra reflexão que eu quero deixar para vocês aqui, que também acho muito relevante nessa época, é sobre a sua mente. Como você evoluiu a sua mente nesse período de um ano, desde o final do ano passado até o final desse ano? Como a sua mente avançou, como ela evoluiu, o que você aprendeu, o que você foi capaz de proporcionar de expansão da sua mente, certo? O que você leu, o que você viu nas telas, que tipo de conteúdo você consumiu e os pensamentos que você teve, voluntária e involuntariamente. Porque o pensamento que você tem, talvez no dia a dia você não se dê conta disso, mas ele está diretamente relacionado ao conteúdo que você consome. Então é importante estar atento ao tipo de conversa que você tem, ao ciclo de pessoas que você convive, aos livros que você lê, o tipo de tela que você vê, o conteúdo que essas telas estão te trazendo, seja no computador, na TV, no celular, porque isso vai influenciar drasticamente o seu modo de pensar, o seu modo de ver o mundo, e vai ter naturalmente um reflexo direto na sua vida. E isso é uma questão que não precisa de você acreditar em mim. Você pode fazer a experiência aí com você mesmo, a qualquer momento. Experimente consumir um determinado tipo de conteúdo durante 30, 40 minutos e depois veja o tipo de pensamento que você está tendo, se ele está ou não alinhado com aquele tipo de conteúdo. Se você começa a ver conteúdos de Natal, depois que você, num certo tempo, você começa a pensar em coisas natalinas. Se você começa a ver vídeos de assaltos, de violência, daí um pouco você vai estar pensando em como o país está violento, como você pode se precaver. Então, isso é a experiência que você pode fazer no dia a dia, e mais importante do que isso, entender como aquilo que você consome, seja através de conversa, de livros, de telas, certo? Da convivência com as pessoas, como esse conteúdo que você consome, ele interfere na sua forma de ver o mundo. Então, o conteúdo que você consome, ele está diretamente relacionado à sua saúde mental. E a sua saúde mental vai dirigir a sua vida, porque dos seus pensamentos provém as suas ações, e a sua vida, ela vai partir desse ponto. Então é importante
analisar o tipo de conteúdo que você vem consumindo, que você consumiu nesse último ano, e a partir dessa análise, qual a pergunta que você pode fazer? É nesse tipo de conteúdo que eu quero gastar o meu tempo? É esse conteúdo que vai me tornar a pessoa que eu quero ser? Porque é importante o ser humano entender que é um ser inacabado. Se nós somos seres inacabados, quer dizer que nós estamos em construção. E como que nós construímos? Principalmente através do nosso conteúdo. A nossa parte mental, a nossa evolução mental, a nossa parte de evolução como pessoa, ela passa pelo nosso desenvolvimento mental. E o desenvolvimento mental está diretamente relacionado, ele é proporcional à qualidade do conteúdo que nós consumimos. Então é muito importante estar atento aos conteúdos que você consome, porque eles estão moldando a sua personalidade, o seu modo de pensar, de ver e de agir. Um outro ponto que eu quero tratar para vocês, com relação a fim de ano, também muita gente faz, que é com relação ao corpo. Como você cuidou do seu corpo nesse fim de ano, nesse último ano? E é isso mesmo que você quer? Importante que nós entendamos que para estar aqui na Terra nós dependemos de um corpo e nós só temos um. Então é importante cuidar bem desse corpo. Alimentação, descanso, sono, né? Atividade física. É importante que nós procuremos cuidar do nosso corpo da melhor forma possível, porque a saúde do corpo ela tem uma interferência direta na nossa qualidade de vida. E é óbvio que existem doenças, né? Que existem diversas enfermidades que podem condicionar a muitas vidas, né? Mas para quem não tem essa condicionante vinda da enfermidade, a qualidade do teu corpo está diretamente relacionada às escolhas que você faz. A escolha que você faz na hora de se alimentar, a escolha que você faz do horário que você dorme, do horário que você se levanta, e a escolha que você faz entre fazer uma atividade ou assistir uma série. Então, uma atividade física ou assistir um pouco mais de TV ou ficar na tela do celular. Essas escolhas, elas são fundamentais e são elas que vão dizer a qualidade do corpo que você vai habitar, né? Então, na vida nós temos total liberdade nas escolhas, mas nenhuma liberdade nas consequências. E é importante entender que isso vale para tudo e com o nosso corpo não é diferente. Então, nesse ano de reflexão, nessa época de fim de ano, é importante refletir isso também. Como você está cuidando desse corpo? Você está consciente de que vai precisar dele por toda a sua vida? Como você está cuidando do seu corpo? Isso é fundamental. E lembre-se, é resultado. Tudo é resultado, certo? Então, o seu corpo, o corpo que nós temos hoje é resultado das escolhas que nós fizemos até hoje. E o corpo que nós vamos ter no final do próximo ano vai ser resultado das escolhas que nós fizemos até hoje, mas também das escolhas que nós fizermos até o final do próximo ano. Então é sempre importante refletir, analisar e entender o processo. Aceitar que a natureza funciona dessa forma, nós gostemos ou não. Um outro ponto que vale muito ser refletido, no meu modo de ver, evidentemente, é a parte espiritual. Como você está cuidando da sua parte espiritual? E aqui sim, eu estou falando da sua sintonia com Deus, da forma que você pratica religião, da forma como você procura elevar o seu espírito, né? Se conectar com Deus. Como que você faz isso? Como que você buscou isso nesse último ano? E principalmente o seguinte, se o que você fez é realmente o que você gostaria de ter feito. Se o caminho que você está na evolução espiritual é o caminho que você realmente quer percorrer. Porque o fundamental é você estar em paz. E para estar em paz é importante que você esteja percorrendo o caminho que você decidiu e que você deseja percorrer. Esse é um ponto que não é discutível. A paz vem dessa harmonia entre aquilo que você quer e aquilo que você faz para ter aquilo que quer. Então, no campo espiritual, estar próximo, buscar essa sintonia com Deus, ela é fundamental para que você tenha essa paz. E isso vem, claro, de uma reflexão, de uma escolha consciente e da implementação da escolha feita no dia a dia, né? Um outro ponto que vale a pena também, que eu quero trazer para você, é o teu ambiente. Refletir sobre o nosso ambiente.
o ambiente que você vive, na tua casa, no teu trabalho, com os teus amigos, na tua cidade. Como é que esse ambiente, ele te constrói, ele te molda, ele gera interferência na sua vida. Nós interferimos no ambiente e somos também interferidos por ele. Então, à medida que nós interferimos no ambiente, você tem que pensar se você é uma interferência positiva ou negativa no ambiente. E se o ambiente para você é uma interferência positiva ou negativa, porque você vai ser influenciado por esse ambiente. Então é importante saber o tipo de pessoas que você convive, certo? Como é a empresa que você trabalha, como é o teu lar. E no teu lar, evidentemente, você tem um peso muito maior. Cabe a você, se o seu lar não tem um ambiente que você gostaria de transformá-lo, embora isso seja válido também para a empresa, também para os teus amigos, mas é importante que você entenda que esse ambiente ele gera interferência na tua vida, no teu modo de ver as coisas, no teu modo de encarar a vida, e também você interfere nesse ambiente. Então é importante analisar o ambiente que você está vivendo e principalmente, menos do que saber como os outros estão interferindo nesse ambiente, saber como você está interferindo nesse ambiente. Se você é uma interferência positiva ou negativa, se você puxa o sarrafo para cima ou para baixo, porque esse é o ponto central da reflexão. Saber o teu papel, como o teu papel é exercido, como você faz isso, como no dia a dia você está construindo a sua história, certo? E o ambiente é o grande livro onde você está escrevendo a sua história. Então é importante saber se você está ou não fazendo aquilo que deve fazer, aquilo que você gostaria de fazer. Um outro ponto da reflexão que eu quero trazer para vocês diz respeito à família. A família é o porto, né? Digamos assim, a plataforma de lançamento do ser humano. Então é importante que você entenda como é a sua família, qual o seu papel na sua família. Se a sua família hoje, ela está no formato que você entende que seja o ideal, perfeito. Se ela não está, como torná-la próxima desse ideal? Como colocá-la no caminho de busca por esse ideal? Qual o seu papel nesse processo? Se você é pai, se você é mãe, se você é filho, qual é o teu papel na família? Qual a parte que cabe a você para fazer da sua família uma família melhor? Como que você pode agir? Como que você pode fazer? O que você deve falar, pensar, viver para que a sua família seja um ambiente de crescimento, um ambiente de fraternidade, de amor, de paz, um ambiente onde as pessoas se sintam seguras, amadas, acolhidas, e um ambiente onde se possa buscar força, né? Um ambiente onde os filhos têm liberdade, mas também têm respeito, onde os pais podem exercer a sua autoridade, mas sem tirania. Enfim, a família ela precisa ser capaz de fortalecer as pessoas, e a família ela deve ser uma força muito maior, com todos os seus entes ali dentro, do que cada um deles individualmente, maior inclusive do que a soma das forças de cada um. Então a família ela deve ser concisa, ela deve ser uma organização capaz de fortalecer o indivíduo. Ela não deve ser permissiva, mas ela deve ser pautada nos valores. Ela deve ser pautada naqueles valores que a família considera mais importantes, válidos, mais enobrecedores, que busque realmente crescimento, desenvolvimento das pessoas, construir, no caso de quem é pai, de quem é mãe, construir cidadãos prontos para ir para o mundo, mas principalmente capazes de melhorar esse mundo, de melhorar a sociedade na qual vão se inserir. Então as famílias elas devem ter essa preocupação de formação com princípios, formação com valores sólidos, para que as pessoas ao saírem de casa, que os seus filhos quando saírem de casa, eles não sejam influenciados pelo mundo a ponto de perder a sua identidade e adotar as identidades que são jogadas para ele por tantos entes que nós vemos hoje. E eu não vou nem entrar nesse mérito aqui, porque não faz parte, mas você sabe do que eu estou falando. Então é importante que você dê aos teus filhos não uma bolha para afastá-lo de tudo que está acontecendo no mundo, mas dê a eles um conhecimento central, valores fundamentais, para que ao identificar aqueles valores que são conflitantes com o que ele aprendeu, ele saiba fazer a escolha correta, ele saiba dizer não àquilo que não é próprio, que não é digno, que não é enobrecedor.
que não faz bem, que não é certo, certo? Porque é muito perigoso essa relativização de certo e errado. Existem pontos de vista para muitas coisas, mas também existe uma gama muito considerável de coisas em que existe certo e errado, e é obrigação dos pais, dos educadores, ensinar o que é certo e o que é errado, de acordo com valores, com comportamentos, com princípios centrais. E os pais, nós como pais, não podemos nos omitir dessa responsabilidade, sob pena de deixar a sociedade pior do que nós a encontramos. Então essa é uma reflexão muito importante que eu gostaria de deixar para vocês, e quero deixar para vocês agora mais um aspecto, que é o aspecto decisão. Quais foram as decisões que você tomou neste ano que contribuíram para alcançar os teus objetivos? E eu não estou falando de dinheiro, estou falando de objetivos. Seja esse objetivo na esfera espiritual, mental, física, profissional, claro, enfim, em qualquer área. Quais foram as principais decisões que você tomou esse ano? E quais as que você não tomou e deveria ter tomado, certo? E quais as decisões que, uma vez tomadas, você foi capaz de implementar? Porque a tua vida, ela passa pela implementação das decisões que você toma, né? É óbvio que eu estou chovendo molhado aqui para uma gama muito grande de pessoas, mas vale a pena fazer essa reflexão. O que eu decidi esse ano? O que eu implementei daquilo que foi decidido? Qual foi o meu nível de capacidade de fazer valer a decisão tomada, né? Algum hábito que você gostaria de alterar, você alterou? Algum hábito que você desejou abandonar, você de fato abandonou? Algum hábito novo que você gostaria de adquirir, você adquiriu? Você falou que às vezes ia fazer um novo treinamento, você fez? Você falou que ia parar de beber, você parou? Ou você falou que ia cuidar melhor do seu corpo, você cuidou? Quais foram as decisões que você tomou? E aí, a partir da nossa primeira reflexão dos valores, por que você tomou essas decisões? E principalmente, avaliar esse momento, desse último ciclo de 12 meses, para que você possa tomar novas decisões, né? Nós não sabemos se nós vamos ter mais 12 meses, 120 meses, 240 anos, décadas, meses, semana, não sabemos quanto tempo nos resta, mas nós sabemos que nós podemos decidir hoje e começar hoje a construir a vida que nós desejamos. E essa vida que nós desejamos, ela é livre para que cada um escolha, certo? Cada um escolhe o tipo de vida que quer levar, como quer encarar a vida, o que quer fazer. Talvez você não tenha os resultados que você gostaria de ter na sua vida, como muitos de nós não temos todos os resultados que gostaríamos, né? Mas nós precisamos continuar acreditando na honestidade, continuar acreditando no trabalho, na capacidade do ser humano de fazer coisas boas e de que existem no mundo muito mais pessoas boas do que ruins, porque o dia que existir mais gente ruim do que boa no mundo, nós vamos viver um caos absoluto e nós não podemos permitir isso. Então nós precisamos ser essa diferença positiva no mundo, precisamos ter boas decisões, precisamos ajudar aquelas pessoas que estão confusas a ter mais clareza, a refletir melhor. Nós não podemos exigir que ninguém pense da forma que nós pensamos, mas todos têm a obrigação de jogar luz sobre todas as decisões. Então você não pode obrigar ninguém a pensar como você e nem deve fazer isso, mas se você tem uma forma de pensamento clara, é sua obrigação compartilhar isso para que as pessoas possam avaliar o teu ponto de vista e depois tomarem as suas próprias decisões. Isso vale, claro, para você, para cada um de nós, né? Todo ser humano, ele deve ser capaz de tomar, óbvio que não estamos falando de pessoas que têm limitações cognitivas, enfim, não é esse o caso, mas todo ser humano, feitas as exceções, ele deve ser capaz de tomar as próprias decisões. Mas isso não afasta a necessidade de ouvir conselhos, de ouvir opiniões. Pelo contrário, quanto mais conselhos de boas pessoas você conseguir ouvir,
quanto mais opiniões de pessoas conhecedoras daquele assunto, ou que tenham vidas que você acredite que valham a pena ser observadas, quanto mais dessas opiniões você puder absorver, melhor, para que você possa tomar uma decisão melhor na sua vida. E as suas decisões vão ser implementadas pelas suas ações, e é isso que vai fazer o seu próximo ano e a sua vida. Então era isso que eu gostaria de deixar para vocês, essa reflexão de fim de ano. Desejar para todos Feliz Natal, um ano novo consciente, com paz, com saúde, com sucesso, com muito amor, e que todos aqueles que possam fazer diferença positiva nesse mundo, que possam fazer isso e que tenham a coragem de fazer. E é isso. Até a próxima.